Fala, primos, investidor da Arábia, com mais um vídeo para vocês, junto com a MyProfit, galera, minha ferramenta de imposto de renda e controle de ativos. Hoje vamos falar especificamente de Day Trade. Muita gente tem dúvida, e esse vídeo vai ser completinho porque eu vou analisar a lei para vocês. Vou lá no artigo 65, onde eu mostro quais são as regras pro Day Trade, beleza, galera? Então, basicamente, antes de mais nada, Day Trade, galera, é toda a operação que você faz no mesmo dia de compra e venda, onde você obtenha lucro. Ou seja, comprou e vendeu, teve lucro, operação Day Trade. Vendeu e comprou, teve lucro, operação Day Trade também. Uma dúvida que as pessoas sempre têm em relação a Day Trade. DASA, se eu comprar usando corretoras diferentes, né? Eu comprei um ativo numa corretora X, vendi um ativo na corretora Y. É Day Trade? Não. Não. Você tem que estar utilizando a mesma corretora, a mesma instituição. Comprou e vendeu na mesma instituição, é Day Trade. Agora, se você comprou aqui e vendeu numa outra corretora, não é Day Trade. Beleza? Segundo ponto, você sim tem que pagar imposto. E Day Trade você não tem isenção nenhuma. Então, com o Day Trade, você tem que pagar imposto de 20% sobre o lucro obtido. Você tá falando sério? Então, se você teve R$1 de lucro, 20% de R$1, 20 centavos. Beleza? Sobre o lucro, não é sobre o total não, tá, galera? Muita gente confunde isso. Então, aquela isenção de R$20 mil por mês em ações, somente aí para operações comuns, que é o famoso swing trade. Day trade não se inclui, beleza? E aí, vamos olhar então aqui, instrução normativa, né, número 1585/2015. Você tem aqui a seção 7, né, das operações de day trade. Vou deixar esse link para vocês aqui na descrição desse vídeo, tá? Onde eles falam, o governo fala o seguinte, ó, no caso da Receita Federal, né? Artigo 65. Os rendimentos auferidos em operações de day trade realizadas em bolsa de valores de mercadorias de futuros e assemelhadas por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte a alíquota de 1%. Isso é legal. Toda vez que você faz uma operação, galera, na sua corretora, não acha que o governo ele não sabe que você fez. Por quê? Porque você tem essa dedução, né, direto na fonte de 1%. Ou seja, esse aqui é um imposto chamado dedo duro. Então, toda vez que você faz uma operação de day trade, a corretora automaticamente ela já deduz esse 1% do seu lucro, ela deduz esse 1% do seu lucro, e isso daí já vai direto pro governo. Então já é sinalizado, ó, pá, ele fez day trade, ele toma aqui um lucrozinho do dedo duro. Então, se você não declarar, a Receita sabe que você já teve um lucro, então ela sabe que você precisa declarar. E se você não declara, você pode acabar caindo na malha fina. Então fique ligado, esse 1% aqui, ele é deduzido quando você faz day trade, tá? É o famoso imposto dedo duro, naquele X9 que te cagueta. Ih, rapaz. Primeiro, para efeitos do dispositivo neste artigo, considera-se day trade a operação ou a conjugação de operações iniciadas e encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo em uma mesma instituição intermediadora, em que a quantidade negociada tenha sido liquidada total ou parcialmente. Como eu falei, mesma corretora, né, o mesmo ativo no mesmo dia. Rendimento ou resultado positivo apurado no encerramento das operações de day trade. Segundo, para efeitos do dispositivo nesse artigo, não será considerado o valor ou a quantidade de estoque do ativo existente em data anterior à da operação de day trade. Isso é legal. Então, se você já tinha ações antes e se no dia você comprou ações e vendeu, ele não vai considerar as ações que você já tinha antes. Ele só vai considerar o que você comprou e vendeu no mesmo dia, ou que você vendeu e comprou no mesmo dia, tá? O que você tinha antes, ele não quer saber. Ah, bom. Terceiro, na apuração do resultado de operação de day trade serão consideradas pela ordem o primeiro negócio de compra com o primeiro de venda, ou o primeiro negócio de venda com o primeiro de compra sucessivamente. Então, se você comprou no dia, depois você comprou de novo e depois você vendeu, ele vai olhar o primeiro de compra que você fez para bater esse de venda aqui, tá? Então ele sempre vai olhar o primeiro, seja ele de compra ou venda, ou o primeiro seja ele de venda e compra, tá bom? Quarto, será admitida a compensação de perdas incorridas em operações de day trades realizadas no mesmo dia. Isso é legal, você tem o que? Você consegue abater lucros futuros. Então, se você tiver prejuízo com day trade, você consegue abater lucros futuros com day trade. Quinto, o responsável pela retenção e pelo recolhimento do imposto de que trata este artigo é a instituição intermediadora da operação de day trade que receber diretamente a ordem do cliente, né? Então, a corretora, né, ela fica responsável pela retenção, então ela pega aquele dedo duro, e pelo recolhimento do imposto. Então, ela vai aí te gerar sua nota fiscal, ela vai ter sua notinha de corretagem, e com isso você consegue gerar
gerar, né, a sua DARF. Lembrando que a gente já fez um vídeo específico no canal falando de DARF, então assista esse vídeo, né? Vou deixar também o link para vocês aí, para você saber como você pode gerar essa DARF, né? Caso você tenha feito day trade. Voltando aqui, galera, pro nosso artigo, eu vou pular aqui pro 11º, o resultado mensal da compensação referida no 10º, se positivo, será tributado a alíquota de 20%. Como eu falei para vocês, imposto de renda é 20%. Se negativo, poderá ser compensado com os resultados positivos de operações de day trade apurados nos meses subsequentes, ou seja, lucros futuros. E aqui vale a pena a gente também ler essa parte aqui, ó, 13, né, o número 13, ó, não se caracteriza como day trade o exercício da opção e a venda ou compra de ativo no mercado à vista no mesmo dia. Se você fizer a opção, né, depois você comprar o ativo, isso daí não é day trade, tá? Se o exercício da opção e a venda ou compra de contrato futuro objeto no mesmo dia. Se você também utilizar opções e depois comprar aí mercado futuro, contratos futuros daquele ativo, isso também não é caracterizado como day trade. Porém, se você fizer opção de compra e de venda no mesmo dia do mesmo ativo, aí sim, isso também pode ser caracterizado day trade. Ou se você trabalha com o mercado futuro, aí contratos futuros do mesmo ativo de compra e venda, isso também é considerado day trade. Porém, se você utilizar opções e aí fizer uma outra atividade como compra de ativo direto, né, no mercado de ações ou contratos futuros, isso não é caracterizado day trade, beleza? Eu vou deixar esse artigo completinho para vocês, o link tá na descrição, né, para vocês entenderem um pouco mais. E galera, como é que funciona na MyProfit, né? Porque ela facilita muito a sua vida. Se você precisa gerar DARF, ela já vai mostrar para vocês. Com um clique você já gera DARF e ela também te mostra, né, os lucros que você teve. Se você tiver prejuízos a compensar, ela também já te mostra. Ela também já te mostra o imposto dedo duro e muito mais. Quer ver? Vamos ver aqui a tela do meu computador? Galera, tô aqui na MyProfit, né? Tô usando uma conta de teste. Vamos clicar aqui em imposto de renda, clicar em ficha renda variável tributada. Uma vez que day trade é tributada, né? Você tem que pagar 20% de imposto de renda, você não tem isenção. É verdade. E aí ele traz aqui a minha ficha de renda variável tributada. Tô aqui no mês de outubro. Vamos vir aqui pro mês aqui de fevereiro, tá? Onde eu vou ter uma operação de day trade. No caso aqui, eu tenho no mercado de opções uma operação de day trade onde eu tive um lucro, tá, de R$ 288,46. Se eu descer um pouco mais, eu consigo ver que a base de cálculo do imposto é de R$ 288,46. Eu tenho uma alíquota de 20%, né, porque foi day trade com opções. Imposto devido R$ 57,69. Porém, galera, eu não vou calcular a DARF em cima desse imposto devido. Por quê? Não sabe? Porque a gente teve aquele imposto dedo duro. Então você consegue ver que aqui eu tenho duas linhas, né? IR fonte de day trade no mês. Ou seja, o imposto de renda direto na fonte do day trade no mês. E aí ele vai me deduzir R$ 2,89. E aqui também eu vou ter um outro imposto cobrado diretamente na fonte. IR fonte, lei número 11.033/2004 no mês. E aí tirou 0,02 centavos. Então você vai bater esses dois impostos. Claro que isso daí na sua nota de corretagem já vai estar abatido também, tá? A MyProfit ela já faz esse cálculo para você automaticamente. E aí eu vou ter o imposto a pagar de R$ 54,78. Então esse é um problema, um defeito que às vezes as pessoas fazem, que é o que? Você começou agora, você não tem aí a MyProfit, você vê lá o lucro que você fez, você acaba não deduzindo, né, os impostos que você já pagou, e aí você gera uma DARF com um valor superior ao que você deveria pagar, né? Ou seja, você não quer fechar MyProfit, você quer economizar dinheiro, e aí você acaba pagando muito mais num longo prazo se você fizer operações e fizer a DARF de forma errada, né, gerando imposto e pagando a mais do que você deveria. Então no caso aqui o imposto a pagar ficaria aqui de R$ 54,78. Caso eu não tenha pago essa DARF ainda, o sistema ele já vai mostrar para mim como pagar essa DARF, né, com um clique, como a gente já mostrou no vídeo anterior de gerando DARF, né, como pagar uma DARF. Beleza, galera? Então é isso, day trade basicamente é o que a gente acabou englobando aqui, né, fazendo a operação no mesmo dia. Se você for com dúvida, não se esqueça de comentar pra gente tirar essas dúvidas de vocês, beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até o próximo vídeo e bora rodar!